Paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos. Que Deus abençoe todos os irmãos inscritos no canal, todos os irmãos que têm visto os vídeos, têm acompanhado. Irmãos, nesse vídeo eu quero estar aqui trazendo um resumo de Romanos capítulo 9 para os irmãos e mostrando para os irmãos que não tem nada a ver com a interpretação calvinista. Não tem nada a ver Romanos 9. Nesse vídeo meu intuito é esse, mostrar para os irmãos que não tem nada a ver. Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é importante aqui, né, eu resumir para os irmãos verem que não tem nada a ver. Você que tem a mente aberta, o coração aberto, que não é alienado, né, por nenhuma falsa doutrina, você abre a sua mente, analisa tudo que vai ser falado e você vai ver que não tem nada a ver a doutrina calvinista, né? A interpretação calvinista em Romanos 9. Não tem nada a ver. Pode pegar a sua Bíblia, acompanhar na Bíblia e você vai ver. Se você interpretar segundo a ótica calvinista, vai atropelar textos. Vai atropelar textos, vai passar por cima de textos para encaixar na forma que a pessoa pensa. Mas o que eu vou falar aqui é o que a Bíblia diz, o contexto, o que ele quer dizer no contexto. No contexto. É o que eu vou mostrar para os irmãos. Aqui. Desde o versículo, Romanos capítulo 9, desde o versículo 6 a seguir. Porque no versículo 6, Paulo, ele vai falar para todos aqueles ali de Israel, o povo de Israel, aqueles que estavam debaixo da lei. Claro que serve também para aqueles que estavam debaixo da graça. Mas ele vai falar para aqueles que estavam debaixo da lei. Tenha isso em mente. Veja o contexto, você vai ver. Tem que ter isso em mente primeiro. Ele vai falar sobre a justiça de Deus para a salvação. Sobre a justiça de Deus para a salvação. É o que ele vai falar. E o que ele vai explicar do versículo 6 de Romanos 9 a seguir ali. É o que ele vai falar. Então ele vai falar, meus irmãos, que Deus não deixou de cumprir as suas promessas a Israel. Só que ele deixa bem claro que nem todos de Israel eram verdadeiros israelitas. Ou seja, era o Israel de Deus. Ele vai falar, Deus não deixou de cumprir sua promessa. Porque somente é filho de Deus aquele que segue as mesmas pisadas de Abraão. Aqueles que são da descendência de Abraão. Porque a justiça de Deus para a salvação não é guardar a lei de Moisés. Porque se você ler Romanos no capítulo 10, versículo 3, ele deixa claro que eles passaram a tentar ser salvos ou ser aceitos por Deus por guardar a lei, mas não era a justiça de Deus. Então, ele fala, Deus não deixou de cumprir as suas promessas. Só que o texto lá deixa claro que os filhos de Deus é aqueles que são filhos de Abraão. Esses são contados como descendência, os filhos de Abraão. Não é os filhos segundo a carne, os filhos de Abraão segundo a carne. Mas os filhos de Deus é aqueles que são segundo a promessa de Deus, segundo as promessas. Esse será contado como descendência. É o que ele fala, em primeiro lugar ele fala. Então, ele está falando de dois povos, está bem claro. Ele está falando de dois povos, Israel segundo a carne e Israel segundo a promessa. Ou seja, Israel, ali os filhos de Deus, aqueles que seguem as pisadas de Abraão. Então, ele fala de Abraão e Sara, teve Isaac e Rebeca, ele vai falar de Esaú e Jacó. Ele vai dar um exemplo dos dois povos, a descendência de Jacó e a descendência de Esaú. Aqui também se aplica a pessoas individuais, claro, mas ele está falando de dois povos, duas descendências. Então ele vai falar, dando um exemplo do nascimento, que quando Deus escolheu Jacó, não foi baseado em alguma obra ou méritos, como a descendência de Esaú, que representa aqueles que estavam guardando a lei de Moisés, estava fazendo, que era guardar a lei, achar que guardar a lei de Moisés eles seriam aceitos por Deus. Então ele dá um exemplo. E ele vai falar, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Perceba que ele já começa a deixar bem claro, né? Quando Jacó foi escolhido, eles nem tinham nascido. Olha o que ele está dizendo. Ele está defendendo isso, que a salvação é por meio da fé. O propósito de Deus para a salvação, por meio da fé. É o que ele está defendendo. Eles não tinham nascido, nem feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama.
Ele está falando agora dos chamados. Dos chamados. Então, que fique claro isso. Ele está falando primeiro isso. Que vai ser salvo, ou Deus escolhe aqueles que, para ser salvo, é os chamados. Não por causa das obras. Ele está mostrando para eles isso. Olha, vocês estão tentando guardar a lei de Moisés para ser salvo. Vocês não são filhos de Deus. É só os filhos da promessa. Esses são contados como descendência. Esses que vão crer no Messias. Que crê na graça, na salvação por meio da fé. E ele está falando dos chamados. Aí o calvinista vai falar o quê, né? A visão calvinista já vai interpretar a segunda ótica calvinista. Tá vendo, irmão? Aqui é os eleitos incondicionalmente, antes da fundação do mundo. Aqui, ó, é os eleitos. Não. Os chamados. E quem são os chamados? Romanos capítulo 8, versículo 29. Aos que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que dantes conheceu, conhecer de antemão, aos que foi conhecido de antemão. É o que ele está dizendo. Claro, os que conheceu. 1 Pedro capítulo 1, no versículo de número 2, ele vai falar que somos eleitos segundo a presciência. Para o calvinista não existe presciência pura. O que é presciência pura? Presciência pura é Deus prever aqueles que teriam fé nele, como está em Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, como também nos elegeu nele, aqueles que estavam em Cristo. E não existe presciência pura, é Deus prever e Deus eleger. E nessa questão, na minha opinião, eles criaram uma soberania falsa, uma soberania mentirosa. Uma soberania mentirosa, eu não quero entrar nesses detalhes porque o vídeo vai ficar muito longo aqui, mas tem vídeo no canal, na playlist sobre o calvinismo. Ou seja, não existe presciência pura, mas a Bíblia fala disso. Antes da fundação do mundo, Deus previu aqueles que creriam em Jesus, e Deus então elegeu essas pessoas, elas foram eleitas, escolhidas, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fossemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. É o que a Bíblia fala. Então, os chamados, aos que dantes conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem do seu filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. Quem que são chamados? Ele está falando da descendência de Jacó. Quais é esses que são chamados? Aqueles que ele conheceu de antemão, antes da fundação do mundo. E ele está falando dos eleitos, os salvos em Cristo. Esses foram chamados antes da fundação do mundo. Aqui ele está dizendo, então Jacó, Deus conheceu Jacó. Deus conheceu as obras de Esaú também. Deus viu que ele não teria fé, que ele seria rebelde, a descendência dele seria incrédula. E sabia que Jacó também, e a descendência dele, ou aqueles que creriam em Jesus, é a descendência de Jacó, a descendência de Abraão. Então Deus elegeu esses são filhos espirituais, não os filhos na carne. Todos aqueles que creem em Jesus, não é os filhos na carne de Israel que estavam tentando guardar a lei de Moisés para ser salvo, não. Esses são chamados. Por isso que a Bíblia fala, claro, que aqueles que estão em Jesus, esses são salvos. Aqueles que tiverem Jesus. O que diz em João capítulo 15? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Quem não estiver em mim, será cortado e lançado fora. Mas aqueles que não dá fruto, mas o que dá fruto limpa para que dê mais frutos. Então ele fala, permaneça em mim. Então é quem está em Jesus. Então, ele não influenciou na escolha, mesmo ele prevendo antes da fundação do mundo. Ele não influencia, porque para o calvinismo não é injustiça. Mas para a Bíblia é injustiça. É injustiça. Mas não é isso que ele está falando aqui no texto. Não é isso. Então analise, irmãos. Aos que chamou, né, os chamados. Então, quando fala aquele que chama, Deus chama. Quem chama? Os eleitos, segundo a presciência de Deus. Então é isso que está falando aqui. Ele tá falando daqueles que estavam tentando ser salvos pela lei de Moisés, e ele está falando daqueles que são eleitos pela graça de Deus. Então ele fala, porque não tendo eles ainda nascido, nem feito bem ou mal,
para que o propósito de Deus quanto à eleição ficasse firme. Não por causa das obras, mas por aquele que chama. Olha o que ele está dizendo, por aquele que chama. Então, quem chama? Deus, Jesus Cristo, né? Por meio da palavra do Evangelho, aqui na terra, aqui, são chamados. Aí ele vai falar, e os predestinou. E aos que predestinou, a esses também justificou. Os que chamou, a esses justificou. E aos que justificou, a esses glorificou. Aí ele está falando de algo eterno, que aconteceu na eternidade. Esses então que foram eleitos. Foram salvos por Jesus. Então esses aí, os chamados, os eleitos segundo a presciência de Deus. Então ele continua e diz, porque foi dito a ela, o maior servirá ao menor. O maior, que é Esaú, a descendência de Esaú, servirá ao menor, que seria então a descendência de Jacó. Mas se você observar a palavra de Deus, você vai ver que Jacó, no caso Esaú, nunca serviu a Jacó. Nunca serviu. A outra prova que ele está falando ali, outra prova que ele está falando da descendência. Outra prova, nunca serviu. Mas se você analisar a descendência, por um tempo a descendência de Esaú serviu a Jacó. Então o maior, o texto fala, foi dito a ela, o maior servirá ao menor. E a descendência serviu, a descendência de Esaú serviu por um tempo a descendência de Jacó. É o que fala. E diz a Escritura, Deus aborreceu a Esaú e amou a Jacó. Aí o calvinista vai falar o quê? Não, tá vendo, irmão? Foi de maneira arbitrária. Deus simplesmente amou a Jacó e aborreceu Esaú. Aborreceu. Aí, né? Aí o texto continua lá, o texto vai dizer, a injustiça da parte de Deus, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Paulo mesmo vai falar, de modo nenhum a injustiça da parte de Deus. Esse calvinista vai falar, tá vendo, irmão? A injustiça, quem que é esse? O primeiro a falar que é injustiça da parte de Deus? Quem que vai ter coragem de falar? Tá vendo? Deus escolhe de maneira arbitrária, escolhe quem quer, na hora que quiser, tá vendo? A injustiça da parte de Deus, a segunda ótica deles, né? Mas da palavra não. Então quando você analisa a palavra de Deus, você vai analisar claramente, né? E ele vai falar ali, a injustiça da parte de Deus, de modo nenhum. Não a injustiça da parte de Deus, porque os judeus poderiam pensar isso. Não, a injustiça da parte de Deus. Nós estamos aqui tentando guardar a lei de Moisés. Somos filhos de Abraão. Nós fizemos a circuncisão. E nós não vai ser salvo? Que conversa é essa? Deus é injusto. Aí ele, não, de maneira nenhuma Deus não é injusto. Deus não é injusto. Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú. Por quê? Porque Deus ama aqueles que estão debaixo da graça. Deus ama a todos? Sim, porque a graça é manifesta a todas as pessoas, a graça de Deus. Como está em Tito, capítulo 2, versículo 11. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É o que o texto fala, salvação é para todos. Mas simplesmente a Bíblia fala que Deus prevê quem vai crer ou não. E Deus amou essas pessoas que vão crer em Jesus. Esses são amados de Deus. Amados ali. E aborreceu a descendência de Esaú, aqueles que não se sujeitaram à justiça de Deus e procuraram estabelecer sua própria justiça, que é tentar guardar a lei de Moisés, guardar a lei de Moisés para ser salvo. É isso que ele está dizendo. Claro aqui. Aí ele vai dizer, né? Não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Olha o que ele está dizendo, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deus vai compadecer de quem? Daqueles que terão fé em Jesus. É isso que ele está dizendo. Não depende, ele está falando aqui daqueles que estavam tentando guardar a lei de Moisés para ser salvo. Não depende do vocês vocês lutam, vocês querem ser salvos, vocês querem guardar a lei, você está esforçando, mas não depende disso. Essa não é a justiça de Deus. Não é a justiça. Mas Deus vai se compadecer, claro, aqui ele já começa a falar sobre o que ele vai compadecer, daqueles que terá fé no Messias, que vão crer no Messias, que vão servir o Messias. Esses aí ele vai ter. Aí ele vai falar, não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque foi dito a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer,
e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí os calvinistas vão pegar essa palavra e falar, tá vendo, irmão? Ele tem misericórdia de quem ele quer, ele compadece de quem ele quer. É isso, ele compadece de quem ele quer, tem misericórdia de quem ele quer. E não é assim. Não é assim a forma que eles interpretam, que eles acham. Aí muitos, eles olham segundo a ótica deles, não é segundo o contexto. Né? Porque foi dito a Moisés, compadecer-me de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí a pessoa esquece do que está falando lá na passagem de Moisés, a passagem de Moisés, aonde se torna mais claro o que ele quer dizer. Né? Porque ali não tem nada a ver esse negócio de eleição incondicional, ele não está falando disso. Se você analisar, ele vai falar em Êxodo capítulo 32, versículo 32, ali. A Bíblia fala que o povo de Israel, eles adoraram o bezerro de ouro. E quando eles adoraram ali o bezerro de ouro ali, Deus fala para Moisés, e Moisés fala para Moisés, ó Moisés, o povo se corrompeu. O povo está adorando deuses. O povo se corrompeu, não está na minha presença, o povo. Então, a Bíblia, estou resumindo aqui, a Bíblia fala que então Moisés chega ali, fica nervoso, quebra as tábuas ali que Deus tinha dado os mandamentos, e ele fala, quem está do lado do Senhor, venha para o meu lado aqui. E foi a tribo de Levi. E ele mandou que a tribo de Levi matasse todos os idólatras. Todos os idólatras foram mortos naquele dia. Quase 3.000 homens foram mortos. Por quê? Porque eles adoraram ali o bezerro de ouro, pecaram contra Deus. Foram mortos. Aí você vai lendo ali o capítulo 32, do versículo 32, 33... Aí você vai lá para Êxodo 33, se eu não me engano, versículo 19. Aí é quando Deus vai falar para Moisés, que Moisés pede para ver a glória do Senhor. Então Deus vai falar para Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Olha para você ver que ele sai do contexto, né? O versículo, Êxodo 32, versículo 32, lá quando Moisés fala para Deus, né? Ali, fala para Deus, Senhor, perdoa esse povo ou risca o meu nome do teu livro. Aí Deus fala para ele, Moisés, aquele que pecar contra mim, esse eu riscarei do meu livro. Olha para você ver, esse eu riscarei do meu livro. E aí é quando Deus, ele pede para ver a glória de Deus, tá no mesmo contexto. É engraçado, porque os calvinistas falam que nesse o Êxodo 32, versículo 32, ali não está falando do livro da vida. Mas quando chega nessa passagem, aí Deus está falando de vida eterna. Olha que incoerência, né? Olha que incoerência, né, meus irmãos? Agora, compadecer-me de quem me compadecer, terei misericórdia de quem tiver misericórdia. Aí sim, não, aqui é eleição incondicional. Aqui é eleição incondicional. Aí é interessante isso, né? Quando o versículo é contra o que eles pensam, aquele versículo não quer dizer aquilo. Ou seja, compadecer-me de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Dentro do contexto, porque é a mesma passagem do que ele estava falando, ele teve misericórdia de quem? Daqueles que não adorou o bezerro de ouro. Ele mandou matar quem? Aqueles que adoraram o bezerro de ouro. Ele não teve misericórdia desses que adoraram o bezerro de ouro. Ele não teve misericórdia desses. Mas daqueles que não adoraram a tribo de Levi ali, ele teve misericórdia. Não é de maneira arbitrária. Eu tenho misericórdia de quem eu quero e eu mato quem eu quiser e salvo quem eu quiser. Na Bíblia você não vê essa injustiça de Deus. Sempre quando Deus pune, Deus mata, tem o pecado por trás, tem a incredulidade, tem a rebeldia. Agora, quanto à salvação, não. Olha que engraçado, irmão. Quanto à salvação, não. É de forma arbitrária. Eu escolho quem eu quero e vai para o inferno quem eu quiser. Não tem nada a ver isso na Bíblia, no contexto. Não tem nada a ver. Então, analise e você vê que... Aí ele fala para Moisés, eu vou ter misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Quem que ele teve misericórdia dentro do contexto que ele usou essa passagem? Daqueles que teve fé em Deus, que foram fiéis, que não adoraram o bezerro de ouro. Os outros foram mortos. Olha para você ver. Não tem nada a ver, não é de forma arbitrária. Então, ele fala, porque foi dito a Moisés, compadecer-me de quem me compadecer e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Aí, se eu não me engano, o versículo a seguir ou anterior, né? Então não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, isso que ele está dizendo. Isso que ele está falando, não depende. Não é, ele está falando para quem estava debaixo da lei, tentando guardar a lei. E ele está falando, olha, aqueles que for rebelde e incrédulo, quanto à fé, esses serão então castigados, esses não serão salvos. Então ele está falando da descendência de Abraão e da descendência ali de Esaú. Então ele vai continuar e vai dizer,
Porque a Escritura diz a Faraó. Diz a Faraó, né? A Escritura. Aí é quando ali ele começa a citar um exemplo ali de Faraó. Que, no caso, ele endurece o coração ali de Faraó, né? Na passagem ele está falando do endurecimento ali do coração de Faraó. Aí você vai analisar, né? Aí os calvinistas vão pegar esse texto e vai falar, tá vendo, irmão? Tá vendo? Deus, ele endurece o coração das pessoas. Ele endurece. Porquanto compadece de quem quer, endurece a quem quer. Tá vendo? Ele endurece a quem quiser e compadece de quem quiser. Em ti eu vou mostrar a minha ira e dar a conhecer o meu poder. É o que vai falar o texto. Vai dar a conhecer o meu poder ali. Para manifestar o meu poder para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então não depende do que quer. Perdão, ele vai falar. Então Deus compadece de quem quer, endurece a quem quer. Aí os calvinistas vão falar, tá vendo, irmão? Agora você tá vendo, né, que ele endurece quem quer e salva quem quiser. Ele endureceu o coração de Faraó, tá vendo? Ele endurece o coração de qualquer pessoa. Não, meus irmãos. Tudo errado, meus irmãos. Tudo errado. Por isso é o que dá a pessoa ficar só lendo no livro. Não lê a Bíblia nem busca o Espírito Santo, fica só lendo no livro. Livro de homens que manipularam a palavra de Deus, meus irmãos. Tem nada a ver. Deus não endureceu o coração de Faraó quanto à fé. O coração dele já era endurecido. Já era endurecido quanto à fé. Não foi quanto à fé que Deus endurece o coração de Faraó. Tá bem claro. Deus endurece o coração de Faraó para não deixar o povo sair. Sabe qual que era a intenção de Deus? Manifestar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, para que o seu nome fosse anunciado em toda a terra. E justamente o nome do Senhor foi anunciado em toda a terra naquela época. Tinha nação que só ouvia falar do nome do Deus de Israel, eles já tremiam as pernas de medo. Porque eles, é o Deus que derramou suas pragas lá no Egito, que salvou o povo com mão forte, com poder, com glória. Era para isso, a intenção era essa. Então ele fala, aí ele continua, porquanto tem misericórdia de quem quer, endurece a quem quer, né? E pega esse texto desse jeito, tá vendo? Endurece quem quer e não, meus irmãos, não é assim. Quando você vai analisar essa passagem, dentro do contexto que ele está falando da descendência de Esaú, a Bíblia vai falar, se você ler Romanos capítulo 10, versículo 21, todos os dias eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Está falando do povo de Israel, todos os dias. Eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Se você ler Romanos capítulo 11, versículo 7. O que Israel buscava não alcançou, mas os eleitos alcançaram. Lê todo o capítulo do Romanos capítulo 11, você vai entender claramente. Ele vai falar, mas os eleitos alcançaram. O que Israel buscava. O que Israel buscava? A salvação por meio da lei de Moisés. Será aceito. Mas os eleitos alcançaram por meio da fé. É isso que ele está falando. Pode ler lá, você vai ver. Então Deus, ele endureceu o coração deles. No sentido ali, para que eles, que o coração deles já era endurecido, assim como o de Faraó. Para que Deus fez isso? Para que o nome do Senhor, por meio do Evangelho, fosse anunciado em toda a terra. Através dos servos de Deus, dos evangelistas. Porque se você ler João no capítulo 1, versículo 12, vai falar, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas deu-lhes poder para que todos quanto creem sejam feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Olha para você ver o texto, veio para o que eram os seus, mas os seus não receberam. Mas deu poder para que todos quanto crerem seja feito filhos de Deus. Então, o que acontece? O coração desse povo foi endurecido. Não quanto à fé. Porque antes da fundação do mundo, Deus já sabia que eles não iam crer. Eles eram incrédulos, eles eram rebeldes. Deus sabia disso. Então, para que o nome do Senhor seja anunciado em toda a terra, Deus então colocou... Paulo vai falar do escurecimento dos seus entendimentos. Foram obscurecido o entendimento deles ali. Então, através disso, o evangelho se estendeu aos gentios. É isso que ele está falando, se estendeu aos gentios agora, o evangelho. Então, o evangelho se estende aos gentios, a salvação vem para os gentios. Aí ele cita o exemplo de Faraó, o coração então de Faraó. O coração de Faraó foi endurecido para não deixar o povo sair.
Deus mostrou o seu poder e o nome do Senhor foi anunciado em toda a terra. Assim aconteceu com o povo de Israel também. Aqueles que foram rebeldes e incrédulos, porque o texto fala, todos os dias estendi as minhas mãos a um povo rebelde, contradizente, porque o calvinista fala que Deus influencia na escolha, nos atos, tudo, né? Consequentemente, eles não confessam, mas Deus se torna o autor do pecado, né? Porque Deus que coage alguém a crer, Deus que coage a fazer algo de bom. Se não faz, é porque Deus não quis fazer nada. Então, é isso que o texto está falando. Logo, compadece de quem quer, endurece a quem quer. Quem que foi endurecido? Ah, Deus endurece qualquer pessoa. Deus está endurecendo o coração daqueles que Ele não quis salvar. Ele endureceu o coração deles. Não, meus irmãos. Deus endureceu o coração de quem? Do povo de Israel, como diz a Bíblia. A Bíblia fala isso. O coração deles que foram endurecido. A Bíblia fala que eles foram endurecidos ali. O que Israel buscava não alcançou. Mas os eleitos alcançaram. E os outros foram endurecidos. Romanos capítulo 11, versículo 7. Os outros foram endurecidos. Todos os outros foram endurecidos. O povo de Israel. Agora o evangelho se estende aos gentios. Até que a plenitude dos gentios haja entrado. Haja completado. Então todo Israel será salvo. Então Deus vai tratar ali, continuar tratando e com aquele povo ali. E eles serão salvos. Eles serão salvos ali. Então, aí ele ainda vai falar no capítulo 11 ainda. Se você ler todo, ele vai falar. Considera, pois, a bondade e a longanimidade de Deus. Para contigo, benignidade. Está falando dos eleitos. Mas para contigo, benignidade. Se permaneceres na sua benignidade, de outra forma, tu também serás cortado. E se eles não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. É o que ele fala. Então ele está falando de Israel ali. Então, ele endureceu esse povo. Não é não sai endurecendo ali, endurecendo qualquer pessoa para não crer no evangelho. Não é isso. Aí ele vai falar, então, por que se queixa ainda? Quem pode resistir à sua vontade? Quem resiste à sua vontade? De que se queixa ele ainda? O calvinista vai dizer, né? De que se queixa o homem? Quem é o homem para reclamar? Quem é o homem? Quem é o homem para falar que Deus é injusto? É desse jeito, meus irmãos. Quem vai ter coragem de falar que Deus é injusto? Porque Deus elege um e não quer salvar o outro. Quem tem coragem, né? A injustiça da parte de Deus? Deus é injusto? Por que o homem se queixa? Por que se queixa ainda? Quem resiste à sua vontade? Não, meus irmãos. Aqui não tá falando, não é interpretação conforme o calvinista fala, não. Não tem nada a ver. Aqui ele está falando bem claro, né? Que Israel, eles não podem falar que Deus é injusto. Eles não podem. E eles também não podem resistir à vontade de Deus, porque agora é um decreto de Deus. Eles não podem. Sabe por quê? Não adianta eles queixar. Para que vocês vão queixar? Não tem que queixar contra Deus e resistir à sua vontade, porque essa é a justiça de Deus, foi o que Deus estabeleceu. Não é o que vocês acreditam que vocês querem, que vocês acham que vocês vão ser salvos, vocês acham que é salvo por guardar a lei. É pela fé, essa é a justiça de Deus. Deus escolheu, então Deus não está cometendo nenhuma injustiça. A salvação se estende ao gentil é por meio da fé, vocês que são incrédulos. Então, de que queixa ele ainda? Né? Falar, quem resiste à sua vontade? Por calvinista, perdão, eles vão falar, não, tá vendo, irmão? É a vontade de Deus. Não. Tem a vontade antecedente e a vontade consequente. O que é a vontade antecedente? A vontade antecedente é quando Deus age sem olhar os atos humanos. Deus age sem olhar ato nenhum. Deus simplesmente ele age. Vontade antecedente. Ele age. Mas nesse texto é vontade consequente, dentro do contexto. Dentro do contexto, é consequente essa vontade de Deus aqui. Quem resiste à sua vontade? Mas é uma vontade consequente. Por que é vontade consequente? Porque Deus, ele considerou ali que eles não quiseram a Jesus, abandonaram a fé, negaram a fé, eles não aceitaram a fé em Jesus. Então, agora é um decreto de Deus, é assim que vai ser. É a justiça de Deus. É isso que ele está dizendo. É a salvação por meio da fé, por meio da graça de Deus. Então Deus não cometeu nenhuma injustiça. Você está tentando ser salvo por guardar a lei, não é assim que vocês vão ser salvos. A descendência de Esaú será condenada por estar querendo ser salva por guardar a lei de Moisés. E essa não é a justiça de Deus, não é a justiça do Senhor. Deus não quis assim, ele estabeleceu que será salvo aquele que tiver a fé em Jesus Cristo. Então não tem do que se queixar, não tem do que falar, do que se queixar.
É a justiça de Deus. É a justiça. Do que se queixa ela ainda, porquanto quem resiste à sua vontade. Então ele vai continuar e ele vai dizer, o oleiro não tem o poder sobre o barro, sobre o vaso, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra. Ele vai dizer bem claro, ele vai falar que Deus, ele suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Mais uma chave para o calvinismo. Para o calvinismo isso aqui é bom demais fora do contexto, né? Olha, tá vendo? Deus preparou esses vasos para a perdição. Os vasos de ira e os vasos de misericórdia. Os vasos de misericórdia é de forma incondicional. Ele elegeu de forma incondicional. A graça irresistível. Não tem como eles resistir à graça de Deus. Agora, os vasos da ira é aqueles que Deus odiou. Deus já odiou antes da fundação do mundo. Não, meus irmãos. Não tem nada a ver isso também, não. Isso aí é falácia. É mentira, é engano. Né? A pessoa... Isso que eu estou falando. Aí, lê a Bíblia na ótica dos livros lá. Dos livros, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Engano, mentira. E não volta atrás nesses enganos, não. Eu acho difícil, é raro um analisar e falar, meu Deus, eu estava crendo num Deus que, meu Deus do céu, um Deus que... É interessante porque é um engano tão grande, uma manipulação tão grande, porque todo calvinista acha que é eleito. Um dia eu vi um calvinista falando, bem famoso, e falando assim, nós, né, graças a Deus, nós somos eleitos. Graças a Deus... Eu estava pensando, né? Todos acham que é eleito, meus irmãos. Todos acham que é eleito. É incrível. Será que eles não sabem, né? Que se crê nessa doutrina aí. Eles mesmos falam que tem pessoas que vai ter uma fé ali que não é a fé salvífica. Ele vai para a igreja, vai jejuar, vai orar, vai ler a Bíblia. E eles falam isso. Eu não tô querendo espantar ele aqui, não. Eles falam mesmo. Vai para a igreja, jejuma, ora e vive uma vida com Deus ali. Mas no final... ele pode ser uma das pessoas que não foi eleita. Uma das pessoas que não foi eleita para salvação. Olha que interessante, né? Será que eles não abrem o olho para ver que talvez eles também não é eleito também, não? Imagina você crer num Deus calvinista. Não tem como você garantir a sua salvação. Se você é um eleito, está garantido. Se você não for, não adianta você crer no calvinismo e falar, eu sou salvo, eu sou um dos eleitos. Você não sabe, ninguém sabe. Um dia o calvinista falou para mim, né? O Espírito edifica o nosso espírito que somos filhos de Deus. No espírito dele. Porque, porque todos vão acreditar que é eleito. Todos que vão acreditar que é eleito. Não tem um. O espírito dele, da pessoa que eu falo, eu não estou falando assim... eu estou falando da mentalidade da pessoa, do crer da pessoa. Porque o Espírito Santo pode sim confirmar para uma pessoa que ele é eleito, que ele é salvo, que ele está em Cristo. Ele pode, o Espírito Santo pode confirmar. Mas eu estou dizendo que todos vão pensar isso. Qual que é o critério para ter certeza da salvação? A Bíblia fala ter o capacete da esperança da salvação. Então nós temos que ter esperança que somos salvos. Mas cadê a garantia? Eu queria que os calvinistas apresentassem a garantia de que ele é eleito. Ah, irmão, tem a perseverança dos santos. É só eu perseverar, eu sou eleito, eu sou salvo. Qualquer um que perseverar na santidade, na oração, no jejum, buscando a Deus, desviando do pecado, é salvo. É eleito. Qualquer um. Isso aí não engana ninguém. Não engana ninguém. Não adianta falar a perseverança dos santos, essa doutrina, para tentar enganar os outros, não. Você não engana ninguém, não. Qualquer pessoa que perseverar em santidade vai ser salvo. Não é só os eleitos incondicionalmente, como diz o calvinista, né? Os réprobos, como eles dizem, também. Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que andar em santidade vai ser salvo. Então, esse texto, né? Os vasos da ira preparados para a perdição. Olha o tanto que é fácil para o calvinismo, né? Por isso que eu usei essa passagem. Irmão, não tem nada a ver o que eles falam. Por que que aquele povo, mesmo sendo da descendência de Abraão, mas não era filhos, o que que vai acontecer com eles? Esses são vasos da ira. Todos aqueles da descendência de Esaú, que estava tentando ser salvo por guardar a lei de Moisés, acreditava que seria aceito por Deus. Esses aí é vaso de ira. Não foi Deus que preparou eles para a perdição. Deus suportou com muita paciência os vasos da ira. Ele está falando do povo de Israel. Eu já citei o texto. Romanos capítulo 10, versículo 21. Todos os dias eu estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Todos os dias. É esse povo. Todos os dias. Ele está falando. Deus suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Eles foram preparados para a perdição mesmo. Eles vão para a perdição.
vão estar debaixo do juízo de Deus. Por quê? Que essa é aceita por guardar a lei de Moisés, e a justiça de Deus não é essa, porque por meio da fé em Jesus, ele é livre do juízo eterno e da lei do pecado, como está em Romanos capítulo 8, versículo 2. Então, não Deus está vendo, Deus preparou aqui, ó, eles é preparado para a perdição. Não, meus irmãos, não tem nada a ver, fora do contexto. No contexto ele está falando de dois povos, povo de Israel, de dois povos. Amém, irmão? Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos, só até aqui mesmo. Depois nós continuamos mais. Amém? O vídeo já está longo já. Então é isso, resumindo aqui. Amém, irmãos? Depois então nós continuamos mais, meditando na palavra de Deus. Se inscreva, deixa o like. E eu tenho certeza que Deus vai edificar mais e mais nossas vidas. Amém? Deus abençoe os irmãos.